Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco aonde se assentou. Afastando-se da praia, todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu um semeador a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram, e não deu fruto. Outras, enfim, caíram em boa terra, deram fruto, que vingou, cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Versículo 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, semeado entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e 100 por um. O Senhor Jesus acabou de sair de um embate com os religiosos, né? Qual que é o problema do religioso? O problema do religioso é que ele começa uma campanha contra o reino de Deus dentro do coração e da cabeça. Aí depois ele já passa a chegar perto dos discípulos. Aí daqui a pouco ele vai chegar no Cristo. Aí daqui a pouco ele já quer matar o Cristo. Então Jesus vem enfrentando todo esse tipo de coisa. E aí ele enfrentou a blasfêmia, né, dos fariseus. A própria família de Jesus, sua mãe e seus irmãos, foram lá para o prender, porque achavam que ele estava doido. Então Jesus vem desses embates, dessas dificuldades. Já teve problema lá na sinagoga. Você vai ver a partir do Evangelho de Marcos, do capítulo 4, 5 para frente, que Jesus já não vai mais na sinagoga. E aí você olha então para essa parábola que se encontra em Mateus, em Lucas, e talvez seja uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Já dizia um grande escritor cristão que essa parábola ela não precisa de explicação, ela precisa de aplicação na vida. Ela precisa ser colocada em prática. E eu espero que todas as almas que estão aqui à noite estejam no versículo 20. Espero. Então Jesus vem de todas essas coisas. E aí você tem que então começar a ver o cenário. Capítulo 4, versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, reuniu-se numerosa multidão com ele, e de modo que entrou num barco aonde se assentou,
afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Então Jesus deixou de ir na sinagoga. Agora, Jesus está mostrando então que não tem lugar santo e nem dia santo. A praia era o templo e o barco era o púlpito. Uma coisa que os religiosos, irmãos, eles ficaram nervosos com Jesus, foi porque Jesus quebrou a liturgia deles, quebrou as regras humanas, porque Jesus veio trazer mandamento do céu, e não veio obedecer regra humana, o que a pessoa pensa, o que ele acha. Deus não quer nem saber disso. Deus quer saber do que Deus pensa. Tanto é que quando você lê o livro de Apocalipse, o anjo forte, no capítulo 5, ele estava procurando alguém que fosse digno para abrir lá o livro, o selo. E aí ele não achou. Ele não achou no céu, ele não achou na terra, e ele não achou embaixo da terra. Aí apareceu um ser divino, que não é do céu, porque nós pensamos que Deus é do céu, mas o céu é que é de Deus. Então esse ser divino que apareceu lá, ele é um ser de Deus. Ele é aquilo que Nicodemos, quando olhou para Jesus, diz assim: se o Senhor não viesse de Deus, o Senhor não podia fazer essas coisas. Então esse ser que apareceu lá, que não é do céu, que não é da terra, que não é debaixo da terra, ele é de Deus exatamente. Porque Deus não é das coisas, são as coisas que são de Deus. E aí Jesus então transformou a praia no templo, o barco no púlpito, e aí Jesus então começou a pregar. E começou a pregar por parábolas. E aí você lembra, por exemplo, de quando Jesus chegou na Samaria, ele encontrou uma mulher no poço de Jacó. Só para a gente ilustrar esse negócio de lugar e dia santo. E aí a mulher samaritana falava assim: não, mas o nosso pai, ele ensinou que é lá no monte que tem que adorar a Deus. Aí, mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Jesus diz: não é nem em Jerusalém nem no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E as parábolas, meus irmãos, para aquele que já pertence para o reino, é uma porta aberta celestial de bênçãos na nossa vida. Mas para aquele que está oculto do reino de Deus, ele não vai compreender nada. Pessoas leem a Bíblia e eles dizem assim: o que Jesus está querendo falar? O que Deus está querendo ensinar para mim aqui? E Jesus então olha para os seus discípulos e diz assim: olha, se vocês não entenderem essa parábola, como que vocês vão entender as outras? Mostrando a responsabilidade. Nós cremos, irmãos, absolutamente em todo o poder de Deus, em toda a autoridade de Deus, em todo o absolutismo de Deus. Muita pessoa diz assim: o universo é infinito. Não, infinito é Deus. O universo ele é finito, porque o único ser que pode ser dado uma qualidade para ele de infinito é Deus. E aí Jesus então pregando por parábolas, ensinando os corações. Mas aí alguns discípulos ficaram ali sem muito que compreender algumas coisas, e Jesus então chamou-lhes a atenção. E aí o que nos chama a atenção também nesse texto é o versículo 11 e 12. Vamos ler ele. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado o mistério do reino de Deus. Olha, quando a gente pensa em mistério, a pessoa fala assim, mistério, né? Dá uma impressão de algo oculto, dá uma impressão de algo assim que Deus está escondendo atrás de uma cortina. Não, porque Jesus, quando começou a pregar, ele começou a dizer: olha, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus, e crede no Evangelho. Então mistério não é coisa, um mistério, para com esse negócio. A Bíblia está aqui, ó, palavra de Deus. Tudo que Deus queria revelar para nós está escrito. Tudo que Deus queria falar ao coração nosso está pronto, escrito. Não precisa ninguém falar para você que vai revelar algo que está fora das Escrituras. Então, tudo que está fora das Escrituras é do coração do homem e não de Deus. E aí Jesus, então, vem trabalhando isso. No versículo 11 ele diz: a vós é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, e não haja perdão para eles, que eles não venham nem a se converter. Espera aí, pastor, Jesus está pregando para as pessoas não se converter?
Jesus está pregando para a pessoa não ser perdoada do pecado? Não. Jesus só está dizendo para os discípulos que há pessoas que não vão se converter. Eles vão ouvir a palavra de Deus, ele pode vir no culto quinta, domingo, quarta, terça e vai. Ele não vai se converter. Então por isso eu prego em parábola. Porque ele vai ouvir e não vai perceber. E aí você tem que entender para que classe de pessoa Jesus está falando. Ele está falando para o religioso, o fariseu, o saduceu, aquela pessoa, que lia a Bíblia ali, que tinha aquela religião dele e que tem ali aquilo que o Adão e a Eva, os nossos representantes federais, adquiriram. O mal. Sabe qual que é o mal que eles adquiriram, irmãos? Se você chegasse no Adão e na Eva antes deles cair no pecado e perguntasse para eles assim, o que é o bem e o mal para você? Bom, o bem e o mal é o seguinte. Então Deus, a referência deles era Deus. Deus disse, de tudo eu posso usufruir. E qual que é o mal? É essa árvore aqui que eu não posso mexer nela. A referência era Deus. Você sabe por que na nossa vida, depois disso, a gente entra em guerra e a gente está em guerra com as outras pessoas? Porque o nosso senso de justiça, agora, a nossa referência não é mais Deus. A referência sou eu. Porque eu sou mais justo do que Deus. A justiça está em mim. Eu sou a própria justiça em pessoa. Você sabe por que existe contenda, irmãos? Guerra. Você sabe por que o mundo hoje é tão concorrido? As pessoas olham para o outro como um inimigo. É por causa disso. É porque nós perdemos a referência de Deus. Agora a referência sou eu. Não foi isso que a serpente disse para Eva? Deus é um egoísta. Ele não quer que você conheça o bem e o mal e você então tire o seu próprio parâmetro. O homem não era imortal, porque imortalidade é divina. O homem não ia morrer. E aí a gente perdeu essas coisas. Por isso que a gente olha para o outro e vê um inimigo. Porque o parâmetro não é mais Deus, o parâmetro sou eu. E aí complica a coisa. E foi o que aconteceu lá com Adão. E aí, meus irmãos, atingiu todos nós. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra, ela não entra em você. Eu sei que vocês são filhos de Abraão, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Sabe por que vocês querem me matar? Porque a minha palavra não entra, ou você tem uma tradução que está escrito assim, ela não está em vós. Versículo 47, do mesmo capítulo 8. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então Jesus está dizendo aqueles versículos lá, eles vão ouvir, não vão entender, eles vão ver e não vão compreender, porque não vai ter conversão para eles, e porque não vai ter perdão para eles, é porque realmente eles endureceram os seus corações. A sua cerviz, meus irmãos, ficaram dura, mas tão dura, que a palavra de Deus ali, olha, então Jesus já olha para eles, porque Jesus ele é Deus. Por isso eu prego por parábolas. A voz é dado a conhecer. E Jesus está falando para uma classe de religioso. Os fariseus, os saduceus, todos estes homens, não é? Então essa parábola, ela deve ser uma aplicação na nossa vida. E aí você vê, por exemplo, o versículo 3. Olha lá. Olha o que Jesus nos adverte. Ouvi, primeira palavra. Jesus adverte na parábola. Ouvir. É para você ouvir com atenção. No versículo 9, acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, meus irmãos, uma coisa que essa parábola nos ensina é que Jesus não se iludia com a multidão. Sabe por quê? Porque Jesus olhava para a multidão, ele via pessoas com um coração duro, que nem uma pedra. Ele via pessoas com um coração que tinha superfície só, era só superficial. Jesus olhava para os corações e via o coração concorrido com a vida. E aí Jesus também olhava para os corações e via aquele coração que era uma terra boa.
Aonde a semente ia cair, ia produzir bom fruto. Por isso que Jesus olhava para a multidão e não se animava com ela. Por quê? Porque no meio da multidão tem todo esse tipo de coração. Jesus então, no versículo 4, primeiro coração, versículo 4, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Eu quero trabalhar com o tema, as diferentes respostas à palavra do reino. Preste atenção. As diferentes respostas à palavra do reino de Deus. Então, a semente é a palavra. E o semeador está semeando a palavra. Mas quando ele semeou, caiu uma parte à beira do caminho. As aves do céu vieram e comeram. Versículo 14 e versículo 15. O semeador semeia a palavra, são estes à beira do caminho, aonde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra deles. Olha só, é um coração, meus irmãos, é uma terra tão dura, mas tão ressequida, que a palavra de Deus não entra mais. Está ali, bate e volta. É como se você jogasse água na pedra. É como se você quisesse mesmo plantar lá naqueles pedregais mesmo, nas grandes serras, aquelas pedras enormes. Eu vou plantar aqui, eu vou produzir, eu vou arar esse campo. Não tem como. O coração já se tornou, olha, meus irmãos, insensível para a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando a pessoa, olha, e vamos prestar atenção numa coisa, não é que eles não estão ouvindo, não é que a palavra não está sendo pregada, não é que a semente não está sendo semeada, é que o coração está duro. Então ele ouve de amor, bate lá, pum, volta. Ele ouve de perdão, pum, volta. Ele ouve da graça, pum, volta. Ele ouve de amar o próximo, pum, volta. Ele ouve que tem que amar o irmão, pum, volta. Então não tem jeito. É um coração duro. Palavra de Deus bate ali e volta. E Jesus está dizendo, olha, é isso. É um coração endurecido. Um coração, meus irmãos, insensível. Ele já perdeu a sensibilidade para as questões da Bíblia. É uma terra que não se ara. É uma terra que não se cultiva. É uma terra que está pisada. Pisada ali, já está dura. E tudo que bate ali volta. Abre a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 23. E havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. E então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição do testemunho do reino de Deus. E procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que dizia, versículo 24 ainda, e dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, continuaram duros, continuaram incrédulos, versículo 25, e havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, Paulo, estas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, versículo 26, 25, bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, e nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com os corações, se convertam e por mim sejam curados. Essa é
a palavra de Paulo a esses homens. O coração deles, meus irmãos, Paulo ficou o dia inteiro falando ali, olha, Jesus é o Salvador. Jesus é a salvação. Jesus, a graça de Deus, ele transforma uma vida. Os filhos do reino de Deus, eles são diferentes. Aí chegou uma hora que Paulo olhou para eles e disse assim, olha, vocês são a palavra do profeta Isaías. A palavra bate e volta. Não tem um constrangimento, não tem, meus irmãos, um quebrantamento. Pessoa não se converte. Pessoa ouve a palavra de Deus, ouve, a vida está toda ali, sabe? Mas ele não se converte, ele não se rende a Jesus. O coração está endurecido, o coração está paralisado. E muitas vezes, sabe o que faz isso na vida de uma pessoa? É até mesmo, meus irmãos, olha, a rotina de uma vida religiosa. Você sabia que uma rotina de vida religiosa faz com que a pessoa fique insensível à palavra de Deus? Ele costuma ali com aquela vidinha religiosa dele, pá, no dia de culto, eu vou lá. E senta, e vai, e aí vai passando os anos, e os anos vão passando, e esse coração continua, a palavra bate e volta. Então é isso que Paulo, olhando para esses homens, ele diz, olha, esse é o cumprimento da palavra do profeta Isaías. É aquilo que Jesus disse lá na parábola do semeador em Marcos capítulo 4. A palavra não entra neles. É um coração, meus irmãos, que facilmente Satanás rouba a palavra. Ele ouve no domingo, ele vai para casa, até chegar na porta de casa, a palavra já se esvaziou já. Esse é o coração endurecido. Vai passar os anos da sua vida e você ainda vai continuar com o coração endurecido. Marcos capítulo 4. O outro coração, o coração superficial. Versículo 5 e versículo 6 do Evangelho de Marcos capítulo 4. O outro caiu no solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Esse aqui é um solo superficial, mas vamos ver os resultados dele. Versículo 16 e versículo 17. Semelhantemente são estes semeados no solo rochoso, os quais semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com... Então a pessoa ouviu a palavra de Deus, puxa vida, rapaz, eu conheci um negócio diferente agora. Eu conheci algo que eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido um evangelho assim, dessa maneira. Olha, que legal. Logo ele recebe, logo ele já tem uma aceitação, mas logo também ele seca. Porque é um solo que tem muita pedra e por cima só tem uma casquinha de terra. Ele logo se decide, não, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero cumprir a vontade de Deus na minha vida, eu quero servir a Deus com tudo que eu sou, olha, eu quero ser o amigo de Deus, eu quero... Aí de repente, meus irmãos, murcha, perde o vigor, perde aquele amor, perde aquele logo recebeu com alegria, não é? O pastor fica encantado o dia que ele prega, e lá está pregando a palavra de Deus, e o Espírito Santo está ali trabalhando, de repente uma pessoa, olha, e vai, daqui um pouco aquela pessoa vai passando o tempo, é o solo, coração, que só tem um pouquinho de terra. Então a semente bate ali, ela vai nascer rapidinho. Versículo 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo acabou. Da mesma maneira que o logo foi para receber com alegria, o logo também foi para ir embora. O logo também foi para parar. É o logo. E esse é o solo da superfície, o solo temporal. Porque a Bíblia diz assim, ele não tinha raiz. Nós não queremos criar raízes e aprofundar realmente, aprender de Deus e viver o que Deus diz. Abra sua Bíblia em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 17, 18 e 19. E assim habite Cristo
nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados. Então você cria uma raiz, você é aquela árvore lá do Salmo 1, que enfincou as suas raízes perto do ribeiro de água, que é Cristo, a água da vida. E aí você tem raiz, porque quando vinha o vento, o que vai segurar a árvore? É a raiz. Ela tem uma raiz forte, ela sustenta ali, ela fica. O grande problema é que essa semente caiu nesse solo superficial e logo apareceu ali aquele, olha que legal, está frutificando, está crescendo, mas como ele não tinha raiz para chegar até as águas e puxar todo o alimento que ele precisava e se fortalecer em Jesus e ficar, quando saiu o sol, pum, ele secou. E aí Paulo diz aqui em Efésios, alicerçados em amor. Olha só que deve ser o nosso alicerce, meus irmãos. Versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de Deus e do reino de Deus. Versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que faltou para esse coração superficial? Faltou raiz. Faltou ele se firmar. Faltou ele realmente... Olha, quando vira superficial, irmãos, vai secar logo. Infelizmente. O crente ele não entendeu que ele tem que firmar suas raízes. Arraigados no Senhor. No Senhor. Esse coração superficial, além dele não ter essa duração, ele corre um outro risco, que ele pode se tornar, sendo superficial, logo ele vai escandalizar. E escandalizando, o grande perigo também é se tornar uma pedra de tropeço. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com a nossa vida, para nós não sermos pedra de tropeço para ninguém. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Então o coração superficial, ele é um coração que não está arraigado em Deus. Então, se não tem raiz, a coisa não funciona. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, se você vem no culto é para a glória de Deus. Se o coral canta é para a glória de Deus. Se tem pregação é para a glória de Deus. Se tem criança na igreja é para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, porque nós não buscamos glórias humanas. Nós não queremos aplausos humanos. Nós não estamos aqui para isso. Tudo que é feito para só um fim. Se não partir desse princípio aqui, então está tudo errado. Glória de Deus. Agora, se você não enxerga assim, então é porque você continua cego. Versículo 32. Não vos tornei causa de tropeço. Sabe o que uma pessoa dessa vira, irmão? Um tropeço. Nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Para que seja o quê, irmãos? Pois é. E é isso que Paulo ele diz. Jesus no Evangelho de João, quando eu falei que Jesus não se iludia com a multidão, Jesus ele disse assim, olha, a palavra de Deus lá no Evangelho de João diz que Jesus conhecia eles, sabia qual era a natureza humana, ou seja, sabia que não podia esperar nada deles mesmos. Os discípulos de Jesus, quando Jesus pregou, aquele que não fizer parte comigo, aquele que não tiver comunhão comigo, eles foram embora no capítulo 6 do Evangelho de João. Porque quando você pensa em Deus, quem que Deus criou? Deus criou os seres celestiais, mas não como nós. Ser celestial não tem o quê? Família. Porque Deus é o quê, irmãos? Família. Deus criou uma comunhão. Então quem não está fora. Por isso que Deus criou a gente.
E isso a gente perdeu lá no jardim. Aí a coisa complicou. E aí nós trabalhamos com o nosso senso de justiça, então nosso parâmetro não é mais Deus, sou eu. Está vendo como a coisa complica? Então muitos já não andavam mais com Jesus. Porque eram pessoas que se converteram, até receberam a palavra com alegria no princípio. Mas logo eles deixaram também. Um coração superficial, só isso, mais nada. Ou seja, nunca foram salvos, por incrível que pareça. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Agora versículo 7. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Então a semente caiu. O Evangelho de Lucas diz que os espinhos cresceram com o fruto, ou seja, eles já cresceram junto com o fruto ali naquele coração. Então houve uma competição. Então está crescendo o espinho e lá a semente que foi lançada. Eles estão disputando os minerais da terra, o espaço, o sol, a chuva. Há uma grande disputa. Olha só o versículo 18 e 19. Outro semeado entre os espinhos, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, palavrinha, concorrendo. Ou seja, nós temos um coração concorrido, um coração que a concorrência sobre ele é muito grande. O mundo exerce uma concorrência sobre o seu coração. E aí está crescendo a semente, mas o espinho também está crescendo. Então, você até gosta de ouvir a palavra de Deus, mas não tem ela por prioridade na sua vida. Tem pessoa que ele gosta da palavra de Deus, irmão, mas não é que não gosta. Aqui Jesus não está dizendo que eles não estão ouvindo, que o semeador não está semeando. Não. Ele semeou no coração duro, ele semeou no solo rochoso, ele semeou, meus irmãos, onde tinha muita disputa. Não é que essas pessoas não estão ouvindo, é que a palavra de Deus realmente não é a prioridade na vida dele. É porque ele tem os seus próprios conselhos e parâmetros. Então os espinhos, e aí você tem que lembrar do joio, né? Porque o joio parecia muito com o trigo. E aí Jesus diz assim, os homens falam, não, vamos arrancar o joio. Ele falou, não, deixa ele aí. Lá no dia nós vamos separar tudo certinho. Fica tranquilo. Porque eles são muito parecidos, vai que você ataca o trigo aí. Então não é que essa pessoa não gosta, o coração não gosta de ouvir a palavra de Deus. É que a palavra de Deus não é prioridade. A casa de Deus não é prioridade. Não é. E aí esse coração concorrido, ele é concorrido com o quê? Pode ser concorrido com a religião, pode ser concorrido com a família, pode ser concorrido com a vontade de ganhar dinheiro, pode ser concorrido com as demais ambições da vida, pode. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Lucas capítulo 14, um coração concorrido. Capítulo 14 a partir do verso 17. E à hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados, vinde porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, e disse o primeiro, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse, eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me também tenhas por escusado. Versículo 20, o outro disse, eu casei, por isso não posso ir. Agora eu quero perguntar para os irmãos, qual que é o problema de comprar um campo? Qual que é o problema de você comprar um boi? Qual que é o problema de você casar? Não tem problema nenhum. O problema é quando essas coisas se tornam a prioridade na nossa vida. É quando eu coloco o casamento lá, né? Eu vou casar, então eu não preciso de Deus, né? Eu resolvo minhas coisas lá mesmo, lá. Tá bom. É quando a junta de boi é mais importante do que o Cristo. É quando o campo que eu compro, ele é prioridade mais do que o Cristo.
Não tem problema nenhum a pessoa ter as coisas. Só que o princípio que ele tem que ter na vida dele é o seguinte: é aquilo que Jesus ensinou em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O problema não é você ter as coisas. O problema é as coisas terem você. Casar não é o problema. O problema é se tornar mais importante do que Deus. Aí vai ser um problema. Então é um coração concorrido. E aí quando você chega lá em Marcos de novo, capítulo 4, o que aconteceu? Versículo 19. A concorrência ganhou. A concorrência ganhou do reino de Deus. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando infrutífera. Quer dizer, essa pessoa não vai dar mais fruto. Acabou. É um coração ocupado. Ocupado com muitas coisas. Menos com aquilo que deveria ser ocupado mesmo. Com Deus. A semente está sendo lançada. Se abrires a porta do teu coração, Jesus quer entrar hoje em teu coração. Agora eu quero perguntar para você, qual vai ser a sua resposta à palavra do reino? Tem a resposta do coração duro, tem a resposta do coração superficial, tem a resposta do coração concorrido, e agora nós chegamos na resposta do coração, que é uma terra boa, é uma terra arada, feita sulcos, tratada, que quando a semente cai, versículo de número 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Mas recebe de que maneira? Eu quero perguntar para você, como é que você recebe a palavra de Deus? Fala para mim. Eles ouvem e a recebem. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos receber a palavra de bom grado. Agora, se o coração já está endurecido, é ping-pong. É bate e volta. Se é superficial, logo seca. Se é concorrido, vai sufocar, vai perder a concorrência. Mas esse solo aqui, esse coração, essa resposta à palavra do reino, a terra era boa, é um coração frutífero. E ainda, versículo 20, frutificando a 30, 60 e 100 por um. Que bom que na igreja é assim, né? Todo mundo dá fruto. E que bom que a palavra de Deus nos ensina que um dá 100, outro dá 60 e outro 30, mas ele produz. Porque Jesus diz que a vara que não produz nem que ele dá 30, não tem importância. Não quero que todo dá 100. 30, 60, 100, mas ele produz. Não é que nem Paulo falou aos Coríntios, né? Meus irmãos, não sejamos tropeço para ninguém. Não seja o árbitro da sua vida. Não caia no conto da serpente, que nem o Adão e a Eva caiu. A resposta do reino a esse coração. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu peço a Deus mesmo, irmãos, que todos os corações sejam do versículo 20. Porque eu penso em Jesus, como ele olhava para as pessoas, e ele já percebia logo. Como é duro, né? Olha, eu fico pensando em Jesus, irmãos. O Deus que se fez carne, o Deus que não é do céu, o céu é que é dele, ele que fez o céu, fez tudo. Ele olha assim para a sua criação e fala:
Tessalonicenses 1, versos 6, 7 ao 10. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação. Então essa semeadura não foi feita, meus irmãos, assim, de uma maneira muito, uma situação muito boa. Então tinha uma tribulação lá muito grande, mas a semeadura foi feita com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque vos repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte divulgou a vossa fé para com Deus, de tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes para servir o Deus vivo e verdadeiro. Verso 10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu não tenho nada para falar para vocês, porque o solo que essa semente foi jogada, foi lançada, foi semeada, é um solo que produziu muito. Mateus capítulo 3. Capítulo 3, verso 8. Espero que você tenha isso como uma exortação de amor. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Se arrependa. Não deixe o seu coração virar um solo duro. Não deixe o seu coração virar um campo rochoso. Não deixe o seu coração ser tão concorrido. Peço mesmo a Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que os corações sejam como os de Tessalônica e do versículo 20 do Evangelho de Marcos, que vai produzir frutos, 30, 60, 100. Isso é o que Deus espera. A palavra foi semeada. O tempo está passando. Os dias estão se tornando cada vez mais como um conto ligeiro, como diz o salmista. Nossa vida vai passar muito rápido. Então aproveita o conselho. Aproveita o conselho da palavra de Deus. Ouvi. Aquele que tem ouvido, ouça. Por favor, aproveite. Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar. E a palavra de João é: se arrependa. Não deixe o diabo fazer como Ananias e Safira, encher o seu coração. Não deixe isso não. Qual vai ser a sua resposta à palavra do reino?